Senhor presidente, eu não iria me manifestar na primeira discussão, mas face que o debate também está ocorrendo, eu, como autor da matéria, não posso deixar de me pronunciar nesse momento, nesse projeto que institui o italiano como a segunda língua oficial do município e que apresentamos ainda em maio de 2015, este que não é um dialeto mais. Hoje, o italiano ele é uma língua oficial do Brasil. Ele teve o reconhecimento nacional. Hoje, o italiano ele é um idioma neolatino, ao lado do francês, do espanhol, do italiano e também do português. Então, ele é uma língua oficial reconhecido em nosso país pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Brasil em 2014, junto com outras duas línguas, que é o Azurine de Trocará, que é uma linguagem do povo indígena do Pará, e também do Guarani Imbiá, que é uma variedade da língua Guarani, que ela é utilizada nas comunidades que vivem na faixa litorânea do Espírito Santo e de Caxias e do Rio Grande do Sul. Então, ela é uma língua oficial, nobres pares. O que nós queremos com isso, a bem da verdade, é não deixar a língua italiana morrer, fazer com que ela desapareça do cenário. Até porque esses bravos homens que subiram a Serra Gaúcha e vieram colonizar nos princípios a nossa cidade, deram uma contribuição muito grande para o nosso município. E se comunicavam através dos seus diversos dialetos. E que após isso surgiu o italiano. Então, vereador Chico, uma coisa não exclui a outra. A língua brasileira de sinais é uma língua técnica utilizada para a comunicação da comunidade deficiente, ela já existe no Brasil. O italiano está ligado à nossa raiz, à nossa gente, à nossa memória, à nossa história, e nós precisamos, enquanto parlamento, proteger essa linguagem. Por isso que nós entendemos que ela deve, sim, ser, após a língua portuguesa, a segunda língua oficial do nosso município. E respeito a sua decisão. Eu não estou aqui para agradar a comunidade deficiente, eu respeito ela. Eu respeito. Sempre nos meus pronunciamentos a inclusão social teve uma respeitabilidade. Eu não vou agora em cima de um projeto fazer cavalo de batalha. Ou não é a Vossa Excelência que vai me colocar contra a comunidade deficiente. Não tem essa capacidade para fazer e não vai fazer. E não vai conseguir fazer. Então nós precisamos, nobres pares, e nós aprimoramos o projeto. E eu quero agradecer ao vereador Ues pela lavra do parecer na Comissão de Constituição e Justiça, assim como o faço ao vereador Alberto Meneguzzi, que o fez na Comissão de Educação também, um parecer extremamente positivo. E quero dizer mais, vereadora Paula, Vossa Excelência lembra que hoje o italiano é reconhecido no Rio Grande do Sul como patrimônio histórico cultural do nosso estado. E foi através de quem, vereadora Ana Corso? De duas mulheres. Deputada Silvana Covatti, e a sanção foi da governadora Ieda Cruz. Olha a sensibilidade da mulher rio-grandense com relação da importância do italiano. Então, nobres pares, eu vejo que a língua do italiano ela precisa ser preservada, porque ela é uma manifestação da pluralidade cultural do nosso país. E nós vamos fortalecer, inclusive, a identidade cultural da gente. Tudo teve início, vereador Ues, lá em 1875, com a grande imigração italiana, onde os imigrantes chegaram do norte da Itália, de muitas regiões, vereador Cassina, do Vêneto, do Trentino, da Lombardia, do Friuli. Foram diversos dialetos que começaram a se comunicar entre si, porque os italianos da época desconheciam um italiano. Se nós fôssemos aqui instituir o italiano, nós estaríamos, sim, desconhecendo as outras etnias que ajudaram a construir aqui o alemão, o polonês, o suíço. Não, nós queremos denominar e preservar o italiano, que é diferente. Foi uma língua construída aqui no Brasil, na nossa região. Isso é uma efeméride. Isso foi aqui o que disse o Wagner Padilha, lá da Capoeira, que a cultura precisa ser respeitada. É isso que nós estamos falando, respeito à cultura. Me permite continuar a declaração de líder, presidente? A declaração de líder da bancada do PDT, senhor presidente. Declaração de líder da bancada do PDT. Segue com a palavra na tribuna o vereador Gustavo Toigo. Então, nesta terra, nobres pares, nunca se falou italiano. Aqui sempre se falaram dialetos e, na sequência, foram incorporadas, foram enriquecidas com novos termos, se incorporou palavras da língua portuguesa e, com a fusão desses dialetos, nós tivemos o italiano.
Isso ajudou muito o Caxias do Sul, na economia, na preservação das nossas tradições. É isso que nós precisamos colocar no plenário. Eu ia fazer na semana próxima, e vou fazer novamente, porque eu acho que é importante o debate, para saber da importância disso, vereador Ues. Né? Aqui surgiu uma nova língua, chamada de italiano, né? Que parecia aos dialetos vênetos, mas era diferente de todos eles. Então, nobres pares, eu entendo sim que, por ser o italiano um patrimônio histórico do nosso Estado, todos os gaúchos reconhecem isso. A Assembleia reconheceu, deu esse status. Como é uma língua neolatina, formada há mais de um século aqui na nossa terra, e em novembro de 2014, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, o IFAM, reconheceu essa língua como uma referência cultural brasileira, fazendo parte do Inventário Nacional da Diversidade Linguística. É nesse sentido que nós precisamos realmente, nós, aqui da nossa terra, onde se falou muito italiano, se o Brasil está reconhecendo, como nós não iremos fazer? A senhora pediu uma parte, na sequência eu vou já lhe conceder. Então é um reconhecimento, nobres pares, em nível nacional, com base em pesquisas que foram feitas, e teve como referência a quantidade de pessoas que falam o italiano no Brasil, vereador Périco. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas falam o italiano. E a relevância para a memória, para a história, para a identidade, e uma curiosidade, vereadora Diló. O que apontou o IFAM? Que uma língua, para que seja reconhecida como um patrimônio cultural, ela precisa ser falada no território pelo menos há 3 gerações. Ou seja, é um período em torno de 75 anos. Agora, nós precisamos reforçar isso. Nós não podemos deixar que ela se perca. O italiano ele é um idioma que ele merece a consideração e o respeito pelo que ele significou para a nossa cidade de Caxias do Sul. A construção que foi feita, e ajudou muito, sim, as pessoas que falavam essa linguagem, ajudou o Brasil, nessa pujança econômica que nós temos no Rio Grande, na economia baseada tanto na uva, quanto na nossa industrialização, a modernização da agricultura através dos italianos e dos seus descendentes. E agora ele ganha esse status, então, de uma nova língua neolatina. Nós temos um arcabouço também muito interessante de obras literárias, obras didáticas, cartilhas, dicionários, livros de gramática. E ele é definido pelos estudiosos como uma língua formada no Brasil. E eu trago aqui um dado, já lhe concedo a parte, vereadora Gladys, de uma ex-pesquisadora da Universidade de Caxias do Sul, que é a Marley Pertile, que era doutora em letras, especializada em bilinguismo e línguas da imigração. Ela dizia assim, quando se comunica através de uma linguagem, ela é legítima. E mais, ela coordenou toda a pesquisa que originou, né, no italiano, como essa, fazendo parte do Inventário Nacional, em 2009, e que foi enviada ao IFAM, e a pesquisa, um dado triste, apontou que a perda linguística do italiano de uma geração para outra pode chegar a 36%. Nós não queremos que o italiano desapareça, vereador Bandeira. Nas palavras da cantora Alcione, não deixe o italiano morrer, não deixe o italiano acabar. É isso que nós estamos querendo nesta casa. Nós temos o dever de preservar essa língua. E vou respeitar toda e qualquer decisão disciplinária. Nós não vamos fazer uma guerra aqui. Nós vamos fazer uma discussão política de alto nível, baseada em dados científicos, históricos, culturais e que embasaram esse projeto. Vereadora Gladys, a sua parte. Vereador Gustavo, quero lhe parabenizar, dizer que também sou descendente de italianos, não sei falar muito bem. E na escola, muitas vezes, também fui vítima, vereador, de algumas gozações, porque eu dizia arreia, arranha, era o jeito que a gente falava, né? A gente ouve o pessoal até hoje que carrega no R. Mas dizer que isso também vem de encontro ao projeto da ASP, que é a Associação da Piccola Itália, que terá um encontro com o prefeito Daniel Guerra na próxima semana, para que se realize o pacto de amizade, Ues, que é com a cidade de Galópolis. Então, assim, com o bairro de Galópolis, com a cidade de Córdoba.
Então, dizer que sim, é um orgulho e votarei favorável no momento oportuno. Vereador Ues. Obrigado, vereador Tuiga. É uma pena que você chegou nesse impasse. Aqui não se está discutindo o mérito de quem vem A ou B aqui. Eu concordo plenamente com aquilo que o senhor está falando. E não gostaria de ser julgado como o senhor que se esteja aqui discutindo prioridades. Não se discute que quem depende da língua de Libras tem prioridade. Não está se discutindo isso. Mas eu vou citar só um exemplo. Por exemplo, nós temos vários corais na cidade. Stella Alpina, o Radiz da Itália, da terceira época, agora vai ter o lançamento do primeiro CD, a Anima da Itália. O Ladir está aqui, sabe muito bem. Essas pessoas já envelhecidas, que daqui a pouco, se não se valoriza, se incentiva esse italiano, ali na frente, no futuro, não vai mais ter coral nenhum em italiano. Não vão entender os novos o porquê desses corais italianos. Só em livros não vai ajudar. Mas torcer sim para que esse projeto se pratique, para que ali na frente também novos corais surjam, né, Ladir, em cima do italiano. Que nem o Sul Paion está sucesso, ele estava me falando. A maioria é italiano. Obrigado pela contribuição. Muito obrigado, vereador Ues. Eu finalizo, presidente, dizendo que espero que contribuir, ainda aqui de maneira breve, essa é uma parte, vereador. com explicando um pouquinho do que significa esse projeto. Nós vamos ainda amadurecer um pouquinho em segunda discussão. Vereador Adiló, de imediato. Vereador Tuigo, Vossa Excelência tem toda a razão. E me come um furlan que são de parte de Pupá, né? Vi voi dire che sono inteso con la vostra persona e nel momento opportuno voteremo favorável a questo vostro progetto. Grazie. Prego, vereador Adiló. No artigo 3º do nosso projeto, consta que nas datas e comemorações especiais fica autorizada a utilização da língua italiana nas publicações do município. Além, é lógico, do vernáculo oficial, que é o nosso português. Está previsto aqui, então, se nós tivermos algum projeto, alguma manifestação que deva ser publicado, poderá ser feito em língua italiana. Então, presidente, eu finalizo dizendo que, como a língua, o idioma italiano nasceu e foi criado aqui na nossa região, é preciso respeitar, é preciso cultivar, é preciso um resgate importante, porque ele está ligado, né, às origens da formação étnica, não somente de Caxias, mas da nossa região, do nosso estado. Então, é justo e legítimo que seja reconsiderado isso enquanto segunda língua oficial do município. Muito obrigado, eu agradeço.